aplicar na loja física de moda, né? Aplicando conceitos de consultoria de imagem. Lógico que para você aplicar, você precisa se formar como consultora, mas a gente está dando aqui umas dicas para, mesmo você sem se formar, você consegue aplicar essas técnicas, né, Fê? Exatamente. Então, assim, são algumas sugestões para você fazer na hora que você está fazendo a sua venda, para ela ser um pouco mais assertiva, para você fidelizar a sua cliente. Então, são alguns ali insights que você pode ter durante essa venda. Acho que vai ser bem legal. Eu sou a Rafa, né? Sou sócia fundadora da Hilo e do Segredos da Consultoria. E só para quem ainda não acompanhou, a Segredos da Consultoria nasceu derivada da Hilo, que é um marketplace de moda. A gente também faz consultoria de imagem. E porque muitas pessoas queriam trabalhar na Hilo como consultoras, então a gente criou esse canal para que a gente conseguisse transmitir um pouco do que a gente faz na Hilo aqui também. E a Fê trabalha comigo tanto na Hilo e na Segredos da Consultoria. Estou aí nos 2 projetos. Muito feliz. E é isso. Vamos começar. Ó, a gente fez nosso roteirinho para a gente falar mais ou menos o que a gente acha que acontece quando uma cliente entra na loja, né, Fê? Exatamente. E a primeira coisa, assim, né, quando a cliente entra na loja, a gente tem que ficar muito preocupado. Eu tô falando, também já fui vendedora de loja, trabalhei na Daslu, minha mãe trabalhou também na Daslu por 14 anos, eu era criança, era assistente lá. Depois já trabalhei em outros lugares mais focados, não tanto em moda, mas enfim, tive essa experiência aí como vendedora e eu via muito como é que elas atuavam como vendedoras. E eu queria trazer um pouco desses insights para vocês, mesmo que antigo, eu acho que foi um ícone assim de como as vendedoras se aproximavam das clientes. E uma das coisas que a gente vê muito é quando a cliente entra na loja, ela tem que se sentir acolhida, mas não acuada, sabe? Então, assim, você tem que mostrar que você tá ali, que você tá presente, tipo, olha, oi, boa tarde, tudo bem? Tipo, com simpatia, com carisma. Se você precisar de alguma ajuda, eu tô por aqui. Então, você não pode acuar ela, né? No sentido que ela fala, tipo, só tô dando uma olhadinha para que você não fique muito perto. Aí você sai um pouquinho, né? Você fica assim, mas você fica de olho nela. Não é que você larga e tipo, some, entendeu? Você tem que só dar um espaço para ela físico mesmo. Mas quando ela começar a pegar a peça, você fala, pode deixar que eu seguro para você. E você vai montando um provadorzinho dela e com as coisas, né? Então, isso é o comecinho de quando a cliente entra na loja, que eu acho que é uma coisa legal de se fazer. E daí a gente vai com algumas objeções que quando a cliente entra, né? O que ela pode pensar quando ela começa a ver as roupas ou alguma coisa. E a gente anotou, né, das coisas que a gente acha também, a gente fez uma mini pesquisinha também, que é, será que essa peça combina com o meu estilo? Será que eu vou usar? Essa peça é fácil de combinar? E a gente vai dar agora algumas dicas para conseguir driblar essas questões, né? A primeira delas, vamos lá, Fê? Então, gente, a primeira dica, na verdade, é uma super sugestão, né? Eu acho que você fala, não sei se tá para ouvir, fala mais alto, Fê. Então tá bom, gente. Que a gente tá meio longe hoje. Vou falar um pouquinho mais alto. Então, gente, essas daqui são algumas sugestões aí que a gente vai dar para vocês sobre como fazer ali essa venda mais assertiva quando você já conhece mais dessa parte de consultoria de imagem. Então, você sugerir ali uma peça para essa sua cliente que combine ali com a sua silhueta, que valorize ela, e especialmente depois que isso acontece, você também tem que perguntar para ela, olha, tem algum lugar que você não gosta? Algum lugar que você gostaria de, enfim, disfarçar, algum lugar que você gostaria de valorizar. Do seu corpo, né? Do seu corpo, sim, do corpo exatamente. Dela. Então, ela consegue, de forma mais assertiva, falar para você, olha, essa modelagem é assim, o caimento desse tecido é assim. Então, eu acho que, assim, essas são algumas das técnicas que a gente consegue sentir e vender de forma melhor, assim, né? Para que ela goste mais, para que ela se sinta bem, enfim, sempre, claro, sempre pegando no ponto também da imagem que ela gostaria de passar. Além de você sentir, né, de você olhar como, enfim, essa cliente chegou, como ela é, também perguntar, olha, eu vou numa balada, eu vou numa festa, você gostaria de se sentir como? Ela fala assim, eu sou mais tímida, ou não, eu gostaria de me sentir sensual nesse dia. Então, eu acho que é muito importante a gente dar ali esse conselho aí para elas. Olha, então se você mostrar aqui um decote, uma perna, isso vai ficar muito bem em você. Então, esses detalhes que fazem aí da consultoria de imagem
as poder, vendedoras, né? O seu poder, exercer aí seu poder, nossa, aí que você consegue transmitir exatamente o que você quer, né? E é o que você vai conseguir ajudar ali a sua cliente. Sim. A outra coisa. Então, calma aí, só resumindo, o primeiro ponto é ver o corpo dela, né? A gente chama de silhueta na consultoria de imagem, mas nada mais é do que o corpo. Na consultoria de imagem, a gente gosta muito de não taxar muitas pessoas, né? Óbvio que não tem o que discutir, cada corpo tem um formato, então tem gente que é triângulo invertido, que é o ombro maior do que o quadril. É assim, ó, o ombro maior que o quadril. Tem o triângulo normal, que é o quadril maior do que o ombro. E tem a ampulheta, né? Tô dando assim os principais, né? Que é o corpo e o quadril na mesma. O ombro, aí o quadril, a cintura um pouquinho mais fina, e o quadril também do mesmo tamanho que o ombro. Então ele faz assim, ó. Então o ombro e o quadril são da mesma largura e a cintura mais fininha. Esse é o ampulheta. Então, resumindo, esses são os 3 principais tipos de corpos. E daí a gente analisar, olhar mesmo, assim, não precisa de fita métrica nem nada do tipo, a gente consegue olhar mesmo e ver qual que é o tipo de corpo dessa cliente. E normalmente a nossa sociedade, ela acha mais bonito um corpo ampulheta. Então, por isso que em todas as modelagens a gente acaba, por exemplo, quem é triângulo invertido, quem é triângulo que tem um quadril mais largo, normalmente as pessoas elas acabam gostando de pôr uma ombreira para conseguir fazer volume e isso ficar e ela dá a ilusão que ela é ampulheta. O mesmo acontece também no contrário, quando é triângulo invertido, que ela tem menos quadril, então ela acaba usando uma saia ou alguma parte de baixo que dá mais volume para criar essa impressão de ampulheta. Mas nem sempre, né? Como a gente falou, a gente não gosta muito de taxar. Então, vamos supor que essa cliente, né, ela queira essa ocasião que ela vai, na verdade, ou é uma festa que ela quer sensual, ou, por exemplo, que ela ir para o trabalho, né? E daí no trabalho, vamos supor que ela trabalha num ambiente predominantemente masculino e ela fala que ela tem que se posicionar melhor, que ela tem que passar mais autoridade. Então, a gente tem que valorizar mais o quê? O ombro, né? Porque o ombro, ele é a parte de poder, né, do homem, porque o corpo do homem, ele é mais triângulo invertido. Então, não necessariamente a pessoa precisa ficar ampulheta. A gente precisa ver o que ela é e qual é a intenção dela. Se ela quer, ou se ela quer não, que ela quer passar mais sensualidade, daí a gente valoriza mais o quadril, né? Então, ver também o que ela é, a intenção de imagem dela, né? Isso que eu falei. É para um trabalho, para passar mais autoridade? Ou não, é para uma balada, eu quero passar mais sensualidade. Ou, enfim, você começa a entender isso. E a outra questão também, dentro dessa história de silhueta, perguntar para ela, né? Como a Fê falou, o que você gosta? Porque às vezes a gente tem neuras, entendeu? O que eu vejo de bonito numa pessoa, às vezes ela tem maior neura com aquilo. Então, não julgar muito as neuras. E se ela falar, tipo, ai, não gosto do meu braço, acho ele gordo. Você não vai ficar falando, ai, não é gordo. Não, você tem que respeitar, acolher aquela dor dela. Então, daí buscar peças que disfarcem o que ela não gosta e que valorizem o que ela gosta, né? Então, pegar esses 3 pontos de tipo de silhueta, intenção de imagem e quais são as neuras dela, digamos assim, o que ela gosta e o que ela não gosta do próprio corpo, para você pensar em peças que valorizem ela. Então, essa é a primeira parte do tipo físico, né, Fê? Exatamente, do tipo físico. E é muito importante ter essa comunicação e perguntar, porque daí você começa a alinhar nas expectativas, em vez de ficar empurrando. Não, essa peça é linda, porque acabou de chegar. É linda para você, para mim não pode ser, para outra pessoa pode ser. Então, eu acho que é muito legal esse alinhamento de propósito daquela ida dela naquela loja, sabe? Sim. Então, você está procurando para alguma ocasião específica, você, enfim, tem que perguntar, tem que conversar mesmo com ela, tem que ter essa troca, porque às vezes, exatamente o que a Rafa falou, o que é bonito para você não é exatamente o que ela procura, ela, enfim, não gostaria de usar uma peça assim. Então, eu acho que no final é isso, você tem que ter essa troca, essa conexão com a sua cliente. E saber também o que perguntar, né? Porque você não é amiga dela, você tá lá direcionando ela com seu conhecimento sobre a sua expertise, na verdade, é a marca, mas você também tem que criar uma expertise da cliente, você tem que fazer a junção dessas duas coisas, né? Que é a cliente e a marca.
A segunda coisa, gente, é as cores que mais harmonizam com a pele dela. Na consultoria, isso se chama coloração pessoal, que na verdade ela engloba ali algumas das técnicas, né? Que seria a gente usa aqui na Hello, tanto na Hello quanto na Segredos da Consultoria, o método sazonal expandido, que, enfim, são as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, que elas são recortes, né? Dentre elas, tem mais 3. Então, 4 estações vezes 3, que elas são divididas, então são 12 cartelas no total. Isso. Então, nisso você... São essas cartelas, ó, vamos pegar aqui, peraí. Então, os 3 verão, os 3 primavera, outono e inverno. Tá? E com isso, elas são divididas, enfim, como quentes, cartelas quentes e cartelas frias, que são quando as cores quentes ficam melhor em você, quando elas mais harmonizam aí com a sua pele, com a sua beleza, e as cores frias que também quando elas harmonizam com você, com a sua beleza. Por exemplo, a gente tem aqui, bem legal, a Rafa é quente, de uma cartela quente, que primavera é a primavera quente, e o meu é o... outono frio. Não, é o inverno frio. Inverno frio. Que essa daqui é fria, a da Rafa é quente. Isso. Então, aí quando você começa a treinar o seu olhar para fazer aquela venda, você vai conseguir melhor atender aquela sua cliente. Olha, eu fico bem com essa cor, fico bem com essa peça. Às vezes você pode ali falar, eu acho que sim, não sei. Ou falar que tudo sim, né? Porque também acho que a gente vai entrar daqui a pouco nesse mérito de falar sobre como não ser, tipo, assim, taxativa, tipo, isso ficou bom, e também não ter essa ética, essa moral de falar aí o que você realmente achou só para você poder vender mais, ou enfim. Sim. Eu acho que, assim, quando a questão de será que essa cor combina comigo, o que eu vejo muito, muito, muito grave é alguém falar assim, por exemplo, tanto como vendedoras, tanto quanto influenciadoras, fala assim, para vender, que é uma coisa que eu acho que perde muita credibilidade, assim, nossa, esse tom de laranja, eu tô dando exemplo, porque recentemente eu vi uma pessoa postando isso, nossa, esse tom de laranja harmonizam com todos os tipos de pele. Isso é muito mentira. Tipo, não tem como uma cor harmonizar com todos os tipos de pele. Ou tipo assim, nossa, esse é um preto básico que você vai usar o resto da sua vida. E ela não tá dentro da cartela que tem, por exemplo, o preto. Não que ela não possa usar o preto, mas você não pode falar que isso harmoniza com todos os tipos de pele, porque não é uma verdade, entendeu? Então, quando você comete esse erro, você perde muita credibilidade, porque cada vez mais as pessoas estão sabendo sobre a coloração pessoal. Isso virou uma moda até, né? A gente fala que tá ultrapassando até a astrologia relacionada à moda, assim, tipo, de todo mundo quer saber. Ninguém é especialista, né? Como na astrologia também ninguém é especialista, né? A maioria não é especialista, mas todo mundo já ouviu falar e já sabe um pouco, né? Então o cliente ele tá um pouco mais consciente daquilo. Então você não pode cometer esses erros de falar, não, essa cor fica bem em todo mundo, porque não é uma verdade. Então, sabendo disso, você, né, para você fazer um teste de coloração pessoal, você primeiro precisa ser formada nisso. Mas vamos partir do pressuposto que você ou é formada ou algumas dicas para quem ainda não é formada e consegue ter um pouco essa percepção. Vamos dividir em 2 grupos, como a Fê falou, em vez de 12, para a gente ficar um pouco mais fácil agora nessa explicação, entre cores quentes e cores frias, né? E tem algumas cartelas que são cores quentes e tem algumas cartelas que são cores frias. Você consegue ver que a cor quente é quando ela tem um pouco mais a composição do amarelo, né, Fê? Ela é mais amarelada. Enquanto a composição fria, ela é um pouco mais azulada. Exatamente. E daí, vamos supor que você é formada em coloração pessoal. Você pode, se você for lojista ou se você trabalhar na loja, você pode perguntar para a loja se tem como formar um cantinho para você fazer o teste de coloração pessoal. E daí, lógico, tem que ter uma luz adequada, tem que ter um demaquilante, porque, né, como a gente aprende, não pode ser feita com maquiagem. E daí a gente tem até depois os tecidos que a gente pode mostrar para vocês, que tem que, tipo, prender o cabelo, se a pessoa tem
como é que fala? Tinta no Cabelo cabelo colorido, mesmo com luzes, etc. Isso influencia. Então tem que ter o cantinho adequado, com a luz adequada e com os tecidos, enfim. Mas perguntar para a loja se é possível criar esse cantinho para fazer a coloração pessoal. E lógico, vocês decidem se esse serviço vai ser cobrado ou não. Mas daí, e também deixar claro para a cliente que se ela quiser fazer a coloração pessoal, independente se é cobrado ou não, que ela vai precisar tirar a maquiagem, então tem que ter um demaquilante. E daí eu acho que é legal, nesse quesito, você depois compor com um curso de automaquiagem, você já ter as maquiagens lá, né, nesse cantinho, e depois que ela terminar o teste, você já ensiná-la a como passar a maquiagem com a cor exata, com a cor certa, né? Mesmo que você não trabalhe com maquiagem, mas é só para ela não sair do teste sem maquiagem, que eu acho que todo mundo se sente um pouco vulnerável, algumas mulheres não gostam de jeito nenhum, e também ali ela já vai conseguir entender um pouco como é que ela pode se maquiar melhor, como é que ela pode comprar aquelas cores de maquiagem melhor e etc, né? Então eu acho que é legal também, se for possível criar esse cantinho, você já fazer um kitzinho completo. E vamos supor que não seja possível, que você não é formada em coloração pessoal. Daí você também tem alguns truques para você começar a perceber, né, Fê? A primeira coisa é você perceber que tipo de roupa que a pessoa chegou e se aquela cor de roupa ficou bem nela ou não. E você perguntar para a cliente, quais são as cores que você mais gosta? Porque, naturalmente, é muito raro uma pessoa que ela já não percebeu que cores que ficam bem nela ou não. Normalmente, a gente já tem esse olhar sobre a gente acaba escolhendo cores que ficam bem na gente. Então, você pergunta para ela, quais são as cores que você mais gosta, quais são as cores que você mais costuma comprar e quais são as cores que você menos gosta. Lógico que não tem só a questão da percepção da pessoa, mas também, vamos supor, a gente vê muito que muitas pessoas não gostam de amarelo. Porque, e daí isso tem até um estudo que falou que muitas pessoas que não gostam de amarelo são as pessoas que tiveram hepatite. Acho que é hepatite, né? Que você fica amarelada. E daí, então, é uma lembrança emocional daquilo, não é, né, não é relacionada se ela fica, se embeleza ela ou não, sabe? Então, você também tem que começar a tentar entender por que ela não gosta de determinada cor e por que ela gosta de determinada cor, porque também tem a questão do emocional, não só com o que ela acha que fica bem nela ou não. Uma outra pergunta que você pode analisar é se ela tem luzes no cabelo e se essas luzes são, vamos supor, do loiro, né? São mais para quentes, um loiro mais quente ou um loiro mais frio, né? O loiro mais frio é aquele loiro mais platinado e o loiro mais quente é um loiro mais dourado. Uma terceira pergunta muito legal, né, Fê, que a gente faz muito, é se a pessoa usa pérolas. Porque se ela costuma usar pérolas, ela tende a ser uma cartela mais fria. E se ela usa acessórios dourados, prata também. Elas são de uma cartela normalmente fria. E se ela usa mais dourada, ela normalmente é de uma cartela mais quente. Isso. Então, relacionado à cor, é isso. Ou, se você é formado em coloração pessoal, vê a possibilidade de criar esse cantinho e você fazer o teste de coloração pessoal. Lembrando sempre eu acho legal incluir o mini curso de maquiagem, já com lá nesse curso de maquiagem, você tem que ter um cuidado com a higiene, né? De você não passar o batom direto na boca da pessoa e depois em outra cliente, né? Ainda mais em tempos de pandemia, sempre usar luva, você tá com uma cor neutra, com máscara, né? Todas as questões de higiene. E se você não é formada e você quer começar a querer acertar mais, você faz essas coisas que a gente falou, né, Fê? De olhar a coloração do cabelo, olhar que cor que ela chegou, perguntar quais cores elas gostam e quais não, se usa pérola, qual cor de metal que ela usa. Daí você vai começando a identificar se ela é mais para cores quentes ou mais para cores frias. Exatamente. Acho que é isso. Eu acho que é isso, de coloração pessoal. Bom, o próximo, gente, que a gente gostaria de passar aqui para vocês, peraí, é assim, ó. Como a gente acabou de falar dos acessórios, talvez as composições que fiquem legais, mais legais ali, com as peças que ela vai usar. Mesmo, enfim, que a loja possa vender ou não acessórios, você pode dar essa dica, essa sugestão. Olha só, se você colocar um colar em V, isso pode alongar. Se você colocar um colar que ele faz uma linha aqui, tipo, tava muito na moda antigamente aquelas chokers, assim, uma linha aqui, isso daí pode achatar um pouco mais o seu pescoço.
Então aí é uma linha de você conseguir ver o que essa pessoa gostaria também, lógico, sempre Sim. lembrando da mensagem que ela quer transmitir com isso, por exemplo, aí que a gente estava falando do trabalho, talvez uma choker não seja ali o ideal, depende também do ambiente de trabalho, claro. Sim. Mas se ela quer mostrar um pouco mais ali de poder, enfim, colocar aqui, realçar aqui os ombros e deixar aqui talvez um decote abrindo um pouco mais aqui o lugar da fala, né? Que sempre que você deixa aqui o pescoço aberto, livre, entre aspas, A pele, né? a pele, a mostra, você vai conseguir mostrar um pouco mais, né? E ter um pouco mais isso, colocando um pouco da técnica de semiótica, a gente pode explicar depois talvez um pouquinho, que você consegue ver e entender um pouco mais o que essa pessoa gostaria de transmitir. Então, por exemplo, uma pessoa que fecha muito aqui e tal, talvez tenha uma dificuldade de conversar, talvez tenha uma dificuldade, seja um pouco mais tímida. Então, se fecha muito aqui, talvez seja um pouco mais por esse caminho. E também o que essa pessoa gostaria de transmitir, eu acho que assim é o essencial para a gente conseguir perceber e fazer essa venda aí mais assertiva aí com suas clientes. Se a loja não vender acessórios, vocês podem ter alguns acessórios para a pessoa experimentar e conseguir ver uma composição melhor, sabe? Tem alguns que vocês não vendam, mas que vocês como se fosse um mostruário. Às vezes a loja também não vende sapato e tem alguns pares de sapato para a pessoa se vestir. Então você também pode começar a falar, olha, com essa blusa, se você colocar determinado acessório, fica melhor, etc. Então acho que também é uma dica legal de você conseguir ajudá-la não somente vender a peça de roupa, mas também como compor aquela peça de roupa, né? Sim. E também, gente, fazer essas composições, assim, tipo, é uma camisa assim, lisa, como que eu posso colocar? Posso deixar ela aberta? Posso colocar uma coisa por baixo? Opções de modos para ela conseguir ver e entender looks, às vezes até tirar uma foto, quem sabe, olha, eu vou no provador, vou tirar uma foto, você pode usar desse jeito essa camisa, desse jeito essa camisa, desse outro jeito, enfim, com um nó, amarrada para dentro, para fora da blusa. Eu acho que esses truques de styling, eu acho que eles agregam muito na hora da cliente ver as possibilidades que ela pode fazer com essas peças, né? Com certeza. Porque às vezes ela põe uma camisa, ela fica parecendo uma coisa meio, tipo, ela não tá certa, tipo, ela não dobrou a manga, ela não arrumou como vai ficar na calça dela, pode olhar aqui e falar, eu odiei essa camisa, mas é que ainda não tá do jeito que tem que ser, né? Então, acho que você mostrar para ela como você arrumar aquela peça também é essencial. E como a Fê falou, não só mostrar, mas oferecer para tirar foto para ela lembrar depois, ou fazer um mini vídeo de como fazer um nó, e etc. Porque eu acho que essas coisas vão fidelizar muito a cliente àquela vendedora, porque da próxima vez ela não vai na loja e querer ser atendida por qualquer pessoa, ela vai querer ser atendida por você. Então, isso vai começar muito a te fidelizar àquela cliente, né? Mostrar ao cliente tudo o que ajudará a transmitir a imagem que essa cliente quer, né? Então, isso que a gente falou, de entender se a peça é para qual ocasião, obviamente, as peças são mistas, né? A maioria delas. Então, você fala, olha, quando você for para uma balada, você põe essa camisa assim. Mas quando você for para o trabalho, você põe essa camisa daquele jeito. Você também conseguir ajudar ela naquela peça como transmitir coisas diferentes com aquela mesma peça, né, Fê? Que também as peças são muito versáteis. Exatamente. As peças, elas podem ali comunicar coisas diferentes e mesmo você usá-las de formas diferentes. Às vezes você coloca uma camiseta em cima de um vestido, aí o vestido virou uma saia. Isso. Enfim, tem vários jeitos de você conseguir fazer looks diferentes com peças aí que você pode adquirir na loja e que elas vão ficar diferentes para diferentes ocasiões, né? Uhum. E outra coisa também que é legal você identificar e até perguntar mesmo claramente para a pessoa que quando ela vestir aquela peça para aquela ocasião, como é que ela gostaria que ela se sentir, né? Primeiro, ela perceber ela própria e os outros a perceberem ela, né? Porque daí isso também vai ajudar nessa história de composição. Você vai deixar mais decotado, menos decotado, mais cropped, menos cropped. Então, você vai conseguir alinhar isso com um desejo de percepção que ela vai ter sobre ela mesma e que os outros também vão ter sobre ela, né? Caso a cliente tenha dúvidas do que levar, mostre possibilidades com as peças para compor looks. Nossa, isso é muito legal, gente.
Porque assim, eu sou uma pessoa super indecisa. Então, se eu vou numa loja e a pessoa, eu tô em dúvida entre duas peças, por exemplo, uma camisa rosa, uma camisa azul, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que mais, assim, combina comigo e que mais eu posso comprar junto com essa peça, por exemplo, uma calça preta, uma calça amarela. Enfim, então quando você é vendedor e consegue mostrar para essa pessoa essas opções e falar assim, olha, esse daqui é o melhor jeito de você usar, olha, você também pode usar assim, e você falar da qualidade das duas peças, por exemplo. Essa daqui, além dos jeitos que você pode usar aquela peça, você também fala assim, olha, essa daqui é super fácil, não precisa passar, um tecido super molinho, ou, esse daqui, né, é facinho de guardar, você consegue guardar ela assim, assim. Então, você saber sobre além da peça em si, também sobre os tecidos, também sobre a composição ali para fazer a composição dos tecidos também, mas também ali as composições que você pode fazer e mostrar looks diferentes, com propostas diferentes para aquela cliente. Então, montar esses looks e deixar eles ali para ela meio decidir. E quem sabe, se ela gostar tanto, tipo, do look, você consegue aí que ela compre todos, né? Imagina, todas as peças. Sim. Aí que é melhor ainda, né? Quando ela ficar indecisa, eu acho que é legal o seu papel mostrar, que nem a Fê falou, as diferentes possibilidades com as duas peças, ou com quantas peças ela quiser. E daí ela vai decidir se ela vai querer eliminar alguma ou comprar as duas, porque daí... E também é uma coisa legal, às vezes está em dúvida entre duas partes de cima. Pegar uma parte de baixo, que é uma terceira peça, que combine com uma e com a outra. Então, você também consegue fazer com que aumentar a quantidade de peças que ela vai gostar, né? E que possivelmente vai comprar. Eu acho muito legal aquilo que você falou também dos tecidos, né? Eu acho que é legal a gente abordar. Então, gente, eu acho que é assim. Também na consultoria de imagem, em alguns cursos, né, que a gente vê por aí, tem muito essa parte de tecidos. E com os tecidos a gente consegue fazer o quê? A gente consegue identificar qual o tecido melhor para cada pessoa. Por exemplo, quem usa aquelas saias godês, como a gente estava falando no começo, das silhuetas, usa aquela saia godê com tecido assim mais pesado, vai deixar um pouquinho do volume maior no quadril. Por exemplo, pode ser ali uma saia de couro, então ela vai ficar assim, o desenho assim, como se fosse um triângulo maior. Então, elas são ideais para as pessoas que têm ali os ombros um pouco maiores, tem também a cintura um pouco mais fina, e até as pessoas que têm um corpo assim mais reto, que daí serão as pessoas retangulares. Então, elas são ideais para essas pessoas. Claro que, assim, com alguns truques, você consegue mexer ali e mostrar novos aspectos daquela mesma peça. Então, você pode colocar um colete, aí você pode alongar, enfim. Mas voltando aí para os tecidos, com vários tipos de tecidos, você consegue entender as diferenças. Então, por exemplo, a pessoa é super prática, ela quer fazer alguma coisa, você vê que ela não quer muito passar roupa, tal, você sugere, olha, essa daqui é muito tranquila, não precisa passar, ou se não, se você quer que as pessoas te vejam assim, mais elegante, com tecidos mais finos, você então fala assim, olha, então essa seda é muito indicada para você. Algum outro tecido, talvez o tafetá, que também é feito ali da seda, do bichinho da seda. Então, saber essas diferenças desses tecidos também é muito legal. E assim, vou explicar uma coisa rapidinho também sobre os tecidos, que eles são ali divididos em duas partes, né? Na verdade, 3, mas eu vou falar basicamente 2, que são como eles são naturais, as fibras naturais ou as fibras sintéticas. As fibras naturais são quando eles são feitos, eles vêm de algum lugar da natureza, eles não são misturados com outra coisa, tipo misturados com petróleo, enfim. Então, um exemplo aqui é o linho, enfim, o algodão, né, que é bem básico, a seda. Então, se a gente consegue ter esses tecidos e a gente saber como eles são mais fáceis, que na hora de respirar, o seu corpo respirar, também é mais fácil, porque a trama deles é um pouco mais abertinha, então você consegue ter essa respiração do seu corpo, você não fica ali assim, suada, assim, se sentindo... Ele não esquenta, né? Exatamente, ele não esquenta. Então, eu acho que isso é legal para você falar para sua cliente, olha... esse tecido aqui, ele vai ficar muito legal para você
E ó, ele não vai esquentar, ele não vai te deixar, por exemplo, com maus odores ali, ou alguma coisa parecida com isso. Então, se você começar a entender mais sobre os tipos de composição ali dos tecidos, enfim, você consegue fazer a venda mais assertiva, porque você vai explicar, você vai mostrar o seu conhecimento, você vai gerar ali uma conexão com ela. Isso. E do que ela quer. E também a questão dos tecidos sintéticos, existe, a gente, tipo, também vende muito, não é nada contra um ou outro, não tem nada de pior ou melhor. Existem, obviamente, coisas a favor do natural e coisas a favor do sintético, coisas contra o natural, contra o sintético. Por exemplo, sintético você precisa passar menos, né? Tem menos essa questão de amassar em alguns deles, mas tem a questão ruim, que é se a pessoa tem um problema de transpiração, né? Existe até uma questão de doença mesmo, tem, como é que chama? Bromidose, tem uma doença que é quando a pessoa, ela transpira muito e ela começa a ficar com mau odor, porque o que causa o odor não é a transpiração, é uma bactéria que tem na pele, né? Então, só que nos tecidos sintéticos, essa bactéria fica no tecido sintético e ele não sai, inclusive, com a lavagem. Então, se você lava e essa bactéria está no tecido sintético, ele não sai. Então, o que faz o odor acontecer? Porque, não sei se vocês já repararam isso, que às vezes a pessoa nem transpirou, mas aquela peça sintética que já teve contato com aquela bactéria, ela esquentou, foi pro calor, às vezes, tipo, né, a pessoa ainda nem transpirou e já vem o odor. Por quê? Porque a bactéria, ela fica alojada no produto sintético. Isso não acontece, por exemplo, no tecido natural. Então, você precisa entender também, é legal que você entenda, não precisa, né? É legal que você entenda das composições dos tecidos para que você também conseguir direcionar a sua cliente se ela quer mais praticidade, ou se ela quer mais conforto, ou se ela quer passar mais sofisticação, e daí você vai conseguir também trabalhar isso através dos tecidos, né? E se ela tem algum problema, por exemplo, esse de mau odor, se é uma coisa que incomoda ela, né? Porque quem tem isso, imagino que deve incomodar muito, né? Porque vira uma questão social também. Então, você também está com a cliente, assim, ser a aliada dela nessa questão de como é que ela vai se vestir melhor e como é que ela vai a imagem dela, né? Como é que vai ser a melhor. Vamos falar outras coisas. Tendência, mostra para as clientes também as tendências, né? Fala, Fê, pode falar. Então, é quando a gente consegue mostrar ali para as clientes as tendências, olha, isso, não faz parte do meu estilo, elas podem falar, mas se você conseguir encaixar talvez a tendência que ela gostaria muito de usar, junto com peças ali que você vai combinar e que formem ali uma composição legal e que façam um estilo legal ali para ela, uma proposta legal ali de looks que ela consegue depois fazer na casa dela, tal. Eu gostaria muito de usar, por exemplo, um tie-dye. Nossa, a gente falou de usar combinando. Não combinamos. É porque muita gente... Porque não vê. Que o tie-dye, né, cresceu muito, né, na pandemia, e muita gente falava, mas tie-dye não tem nada a ver comigo. A gente ouviu muito, né? A gente ouviu muito, gente. E nossa, e a pessoa fala assim, mas o meu estilo é super elegante, não vou usar um tie-dye que vai quebrar. Gente, tem peças maravilhosas em tie-dye, vestidos ali feitos com seda, que eles são assim mais grudados ao corpo, feito com seda, e tem aquele tie-dye, gente, é a coisa mais linda. Não. A gente consegue, então, colocar e mostrar essas tendências para essas nossas clientes, como que elas podem investir nisso. E talvez uma peça assim mais coringa. Eu quero uma calça um pouco mais diferente. Pode ser uma calça tie-dye e você coloca assim uma blusa mais lisa, enfim, se você não quer chamar tanta atenção. Mas se você quiser chamar tanta atenção também, ali misturar um tie-dye com uma mistura colorida de estampas, uma peça colorida. Então você consegue fazer essas composições, mas claro, tudo depende da intenção de imagem que essa pessoa vai ter e também do estilo e o que ela gostaria de transmitir ali para cada ocasião. Eu acho que é legal também de trazer isso para a realidade de lojista, né, o dono da loja, assim, e também os vendedores, que eu acho que é muito importante o dono da loja ou a pessoa que criou, né, a coleção, enfim, começar a dar informações para os vendedores do porquê que aquela coleção, né? Por que essa coleção foi criada, de onde veio a inspiração, começar a trazer para os vendedores esses insights de criação da coleção. Isso vai fazer com que os vendedores consigam também transmitir isso para os clientes, né? Então, assim, nossa, essa peça, por exemplo,
né? Vou dar, sei lá, qualquer tendência. Toda tendência, toda a moda, né? A gente fala, tem até um livro sobre isso, ela imita a vida, né? Então, se tá acontecendo alguma coisa muito marcante numa sociedade, a moda ela vai representar aquilo. Então, quando você fala assim, olha, voltou muitas correntes porque as pessoas estão se sentindo aprisionadas, porque também teve a questão do elo, que as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão presas na pandemia, que elas estão se sentindo presas, que é um jeito dela se expressar. Estou me sentindo presa, também é um jeito dela mostrar o elo, a ligação que ela formou com as pessoas mais importantes. Quando você começa a trazer o porquê das coisas, a pessoa vai conseguir se interessar muito mais. E eu acho que é legal também, mesmo que a pessoa óbvio, não são todas as tendências para todo mundo, mas eu acho que é legal você pôr algumas tendências no look dessa cliente, porque ela também passa a imagem, vamos supor que ela trabalha, sei lá, no banco, assim, ou qualquer coisa do tipo, não precisa ser relacionado à moda, entendeu? Ela consegue passar, transmitir aquilo, assim, eu tô ligada no que tá acontecendo no mundo, porque se a moda imita a vida, e a vida ela é dinâmica, então, assim, ela sabe que, por exemplo, alguma peça pode representar alguma coisa muito importante na sociedade. Então, ela mostra, mesmo que para um cliente, que ela tá antenada, ela tá na tendência, não na tendência de moda, mas assim, ela tá vendo o que tá acontecendo no mundo, ela é uma pessoa atualizada. Então, quando você começa a inserir algumas tendências que tenham a ver com a pessoa no look dela, isso também mostra para ela essa atualização, o quanto que ela está ligada no que está acontecendo no momento. Então, também você consegue. E também, voltando, muito importante, os vendedores irem atrás, né? Se os lojistas não darem informação do porquê da coleção, do porquê que voltou determinada cor, do porquê que voltou determinado modelo, qual é a referência, aquilo foi nos anos 2000, por que nos anos 2000, o que estava acontecendo para ter essa tendência, o que está acontecendo de similar agora? Você conseguir trazer esse pouco de contexto, você consegue também transmitir para a cliente o porquê dela estar usando aquilo, né? Não só para valorizar e embelezar ela, mas o porquê que aquilo existe, né? E eu acho que isso também traz um super valor, né? Exatamente. Eu acredito que quando a gente está ali com a cliente e ela, enfim, pergunta o que é a tendência, a última moda e o que saiu, porque algumas são assim, tipo, qual que é a peça mais nova que tem aqui que acabou de chegar? Então, algumas são assim. Então, você explica o que aconteceu, por que tá tendo muita cor neon, o que tá acontecendo no mundo, a gente tá agora saindo aí de uma pandemia, graças a Deus tá tudo voltando ao normal aí, então a gente tá ficando mais alegre, a gente tá ficando mais feliz, é como uma retomada da nossa vida. Então, essas cores aí, elas estão mostrando pra gente como que a gente conseguiu ali vencer isso e elas vão refletir nos nossos looks, nas nossas roupas. Por isso que a gente fala que a moda é dopamina, né? Que a dopamina é um hormônio da felicidade e o quanto que a gente tá realmente feliz por estar diminuindo o número de mortes, por a gente estar conseguindo sair disso, né? Pelo menos no Brasil. E também foi uma coisa interessante, as pessoas falam, porque uma coisa é ela querer saber as cores que valorizam ela, né? Que daí tem a ver com a coloração pessoal. Outra coisa é ela querer saber combinações interessantes de cores. Aí a gente já entra em outro aspecto. Aí eu vou pegar aqui até meu ciclo cromático para mostrar para vocês. Então, gente, você fala assim, mas essa cor combina com essa cor. Tá bom, gente, mas da onde? Às vezes a pessoa, ela tem essa informação, mas ela não tem o conhecimento do porquê e como ela pode harmonizar melhor, enfim, com o que o cliente quer e com os aspectos ali da vida do cliente mesmo. Por exemplo, eu vou colocar um super vermelho para, sei lá, vou na missa. Não sei, alguma coisa assim. E às vezes não é isso que a pessoa quer. Ela não queria te chamar tanta atenção. Você pode ir super assim. Se você quiser. Se você quiser, claro. Mas se ela não quiser passar despercebida, sei lá, um vermelho com verde ali, que são cores complementares, que eu vou explicar agora o que são. Ó, gente, aqui tem o círculo cromático, bem bonitinho. Então, aqui são as cores do círculo. Então, aqui no meio são as cores que elas são puras, né? Na verdade, as do meio. Então, as cores puras, elas não têm nenhum tipo de pigmentação com um pouquinho de branco ou um pouquinho de preto. Elas são puras mesmo. Aí tem as cores que são primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Isso. Então, aí você tem, dessas cores, foram saindo as outras cores, enfim. Foram misturando. Foram misturando entre elas e foram saindo as cores secundárias. E depois, com as secundárias misturadas com as primárias, as terciárias. E aí formou esse círculo cromático.
E no círculo cromático a gente consegue ver o quê? Que aqui existem as combinações, que aí a gente vai chegar nisso das cores, que elas são como? Você consegue ver, por exemplo, o amarelo junto com o laranja são cores que estão lado a lado. Então, portanto, elas são análogas e elas combinam entre si. Então, uma coisa super não comum, né? Mas é uma coisa muito legal e que harmoniza aos olhos, né, das pessoas que vêm, usar um pouquinho desse amarelo com esse laranja, por exemplo. Ou então... Existem diversos tipos de combinações. Eu acho que é legal a gente falar das 3 principais para você conseguir ter uma base para também montar combinações com as suas clientes. E como a Fê falou, é quando elas são vizinhas, que o nome dela chama análogas. Então, por exemplo, o verde com o amarelo, todas que são vizinhas, você vai conseguir combinar. Elas dão um ar criativo, mas elas não são chocantes aos olhos, elas harmonizam. Então, ela tem um toque criativo e ela tem um toque alegre. Mas também, obviamente, isso também demanda, tipo, composição de, por exemplo, não só criativo, você pode ser criativo com elegante, dependendo do tecido, como a gente falou. Então, não é somente a cor, mas a cor também é isso, de ser vizinha, que chama análoga. E todas as vizinhas combinam. Todas as vizinhas, uma combina com a outra direitinho. E também a intensidade dela, né? E você combina só 2, tá? Uma com a outra. Não são várias vizinhas, são só 2 vizinhas. Só as 2 vizinhas, tipo amarelo com laranja, laranja com vermelho, enfim. Aí você vai fazendo assim. Também a intensidade da cor. Tipo, se é um amarelo super forte, com laranja um pouco mais clarinho, não fica tão harmônico. Você consegue pegar um laranja bem forte junto com um amarelo bem forte e aí fica bem legal. Aí, se não é um amarelo mais clarinho, um laranja mais clarinho também, elas ali se conectam e harmonizam mais ali com a sua... Sim. Com os seus looks. Um outro que é legal de falar, que é o monocromático, né? Como as pessoas falam, acho que até a Matranquese que criou o Cai na Tinta. Que é você pegar a mesma cor e usar em tudo, né? Ou em quase tudo, tipo, parte de cima, parte de baixo, ou realmente usar em tudo, tipo, unha, sapato, acessório, daí você pode também brincar com isso, né? Mas o monocromático é uma coisa muito legal, ele passa elegância e também ele alonga, né? Porque você tá tudo da mesma cor. E não precisa ser, daí no monocromático você pode ter tudo do mesmo tom, ou você pode brincar com tons diferentes, que daí chama tom sobre tom. Então, tipo, por exemplo, um laranja mais clarinho com um laranja mais forte. Não tem problema nesse caso do monocromático, entendeu? Ou você pode ser na mesma intensidade. Então, você também pode brincar no monocromático com essa questão das intensidades e que fica também legal. Sim. Aí outro tipo de harmonia, né, gente? E essa, assim, super criativa. Às vezes as pessoas também não são tão fãs, mas assim, gente, fica lindo, dá pra você fazer looks elegantes assim. São as combinações complementares. Como que elas funcionam? Elas têm que ser em diagonal. Então, por exemplo, esse vermelho com esse verde, ó, daqui pra cá, tá vendo? Elas têm que ser opostas. Opostas. Essa é oposta dessa no círculo cromático. Diagonal não, né, gente? Opostas. Vertical. Na vertical. Então, elas assim, então o vermelho combinando aqui com o verde é uma combinação análoga. Não, complementar. Complementar, desculpa. Então, o vermelho com o verde é uma combinação complementar. E, por exemplo, o amarelo com o roxo também é uma combinação complementar. Então, a gente consegue fazer isso com todas aqui. Desculpa, Fê. Achei você tem que... A gente consegue aqui fazer isso com todas. E sempre em duplinha, sempre a oposta. E daí é uma coisa legal que a complementar, ela não choca um pouco mais aos olhos. Ela chama mais atenção porque ela é um pouco mais diferente, mas ao mesmo tempo harmoniza super e fica muito bonito, né? Sim, com certeza. Uma outra dica, né, Fê, que a gente faz muito é se a pessoa quer dar esse passo, mas ela ainda não está totalmente pronta, é a gente... Lembra que eu falei que tinha que ser duplinha? Por exemplo, na análoga ou na complementar, a gente inserir um tom neutro nisso. Então, o terceiro é um tom neutro. Então, tipo um branco, um nude. Um preto. Quando é preto, a gente prefere que o preto seja 70% do look. Aí, para poder combinar. Tipo assim, o preto ele tem que ser maioria no look para ele não ficar esquisito. Ou perdido. Perdido. Mas o branco, o nude, ou todas as marrom, todas as neutras, você consegue brincar com essas composições, tanto de análogas
quanto de complementares, ou também, né, daí não seria o monocromático, mas você também pode pegar uma cor e pôr com as neutras, que também fica muito bom. Muito legal. Então, essas são as 3 composições básicas para você saber que não vai dar erro. Ou a vizinha, que chama análoga, ou a oposta, que chama complementar, ou a mesma cor, que chama monocromática, ou é a mesma cor com intensidades diferentes, que chama tom sobre tom. Não tem erro, pode ir que não vai dar errado. E se você for por o preto tem que ser a maioria no look, entendeu? Acho que é isso, né? Falei tudo. Falou tudo dessa parte de cores. Quando você for montar um look, né, como a gente já falou, mesmo que a loja não tenha sapato e acessório, inclua ou fale, né, se não tiver como mostrar ali, quais tipos de sapatos e acessórios ficam bons, porque dela ela consegue já, você tá prestando um serviço para ela no sentido de ajudá-la a como melhorar, como usar essa peça melhor, e isso também vai aumentar as chances dela querer comprar aquela peça. Aquela história que você falou também dos tecidos, é muito legal também a gente dar dica de como lavar, né, os tecidos. E como armazenar. Nossa, isso é incrível, gente. Se você tá numa loja e às vezes você não sabe exatamente como que você vai guardar, se tem que colocar no cabide, malha eu coloco no cabide, eu coloco dobrado, como que eu vou fazer? Então, às vezes, como fala? A vendedora falar isso para você, tipo, te dar essa dica, você vai conseguir melhor armazenar e falar assim, mas a minha peça ficou maior. Às vezes você colocou uma peça de malha ou de tricô no cabide e ela aumentou, gente, porque daí ela fica ali com os fios e as tramas dela um pouco mais pesado, né? É pesado, então ela vai puxando, entendeu? Se você colocar ela assim, ela vai puxando que o cabide, ela vai puxando assim para os lados. Isso evita também da cliente voltar insatisfeita. Nessa loja as peças sempre estragam. Não sempre estragam. Ela provavelmente não soube ou lavar ou armazenar corretamente. Então, se você ajudá-la com isso, a chance dela querer voltar naquela loja, enfim, ser atendida por você também aumenta muito. E a última, né, para você sabendo de tudo isso, usar a sua autoconfiança, né, Fê? Porque você também precisa ter carisma, autoconfiança. Com certeza. Você precisa também ter empatia para com os problemas da sua cliente. Enfim, foi aquilo que a gente falou anteriormente, que quando a cliente fala, olha, eu não gosto, por exemplo, do meu braço é assim, eu acho ele meio gordinho, eu não gosto do meu braço. Então, a gente vai lá e entende ela, se coloca no lugar dela, fala, então tudo bem, não vou ficar falando, seu braço é magrinho, não tem nada a ver. Não, gente, respeita o que ela tá falando, respeita. Eu acho que respeito acima de tudo, e você ter essa empatia, se colocar no lugar dela e falar assim, então tá bom, então a gente vai arranjar uma peça. Se eu me sentisse com o braço gordinho, eu gostaria de ter essa peça ou não, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E então é isso, integridade sempre, oferecer aquilo que você realmente acha que combina, que tem a ver com o que a pessoa procura, etc., que vai ser benéfico para ela. Empatia, como a Fê falou, e respeito. Mostre para ela seus conhecimentos, seja prestativa. Quando ela chegar, ajude ela a segurar, vai montando um provador. No provador, coloque já peças perto, né? Tipo assim, no mesmo lugarzinho, quais vão combinar, porque dela, ao provar, ela já faz as combinações certas. Fale sempre a verdade para ter credibilidade, né? E para aumentar suas chances de ter vendas assertivas, um agora e no longo prazo fidelizar. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tentou trazer a maior quantidade de conceitos que vocês consigam aplicar, mesmo não sendo consultoras. E daí vocês consigam, né, aumentar suas vendas na loja física e, ao mesmo tempo, a cliente ficar muito feliz e satisfeita com o que você está oferecendo e você fidelizar ela. Com certeza, eu acho que é isso. Se vocês tiverem essas regrinhas aí básicas, só algumas sugestões aí para vocês darem também para suas clientes. O que é bom você saber também, o que a sua cliente vai gostar de ouvir. Se você também ficar ali pressionando ela também não é tão legal. Sim. Você também não ficar tão distante, esquecida também não é tão bom. Então você fica ali no meio termo. Acho que isso é muito bom. E quando a pessoa ali consegue conectar com você, você consegue entender os problemas dela, é muito mais fácil dessa pessoa voltar depois, de você fidelizar ela, falar, olha, só quero comprar com você.
Uhum. Então, eu acho que é isso, que essa é uma das lições principais. Tá bom, gente. Então é Muito isso. obrigada. Vamos ver qual que são as nossas próximas lives. A gente vai avisando vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira alguém. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Finalizar aqui.